Tá, então a gente vamos trazer um estudo aqui, que eu preparei algo assim até simples para a gente, mas é prático, para a gente trabalhar hoje. Tá? Bom, existem muitas facetas da Kabbalah. Quem estuda a Kabbalah, nós vamos encontrar uma diversidade de estudos e uma enorme amplitude de entendimentos, né? E a gente vai ver área mística, a gente vai ver área religiosa, místico-religioso, a gente vai ver área moral. Então a gente vai ver muita coisa dentro da Kabbalah. E a gente, assim, teve por preferência trabalhar uma Kabbalah prática. Então a gente entende assim que o estudo da Kabbalah, pelo menos para a gente, não tem um propósito de buscar coisas sobrenaturais. Ou seja, existem muitas formas de conexão com a luz do Eterno e não é ruim, é muito bom até, né? A gente se conectar de maneira sobrenatural, onde encontrar e sentir aquela presença e a unção do Espírito de Hashem nas nossas vidas. Mas o nosso propósito é sempre trabalhar a Kabbalah de uma maneira prática, de uma maneira que possa mudar a nossa vida, no nosso cotidiano, observar a cada dia aquilo que pode colaborar. E os desafios, né? Nós vivemos nossos dias, a cada momento do nosso dia nós temos desafios. Né? Eu estava lendo até mesmo agora um livro, né? E ele falando de que tudo que está ao nosso redor, todas as pessoas, as circunstâncias, elas são desafiadoras para o nosso ego. E que nós temos esse livre-arbítrio de ter a opção de restringir-se ou então abraçar o nosso prazer, né? Então, o que a gente tem falado sobre tudo isso, encontrar a conexão com a luz, encontrar de uma forma plena Deus, é uma coisa excelente, é uma coisa em excelência para nós e precisamos buscar isso, mas precisamos buscar de uma maneira assim bem adequada. Então a Kabbalah, ela vai, dentro da faceta dela que nós estamos buscando, nos ajudar a isso, dentro de uma prática diária. Né? Então, nós entendemos que a Kabbalah, ela vai conduzir a gente a uma conexão maior através da prática da vida. E eu acredito muito nesse relacionamento de nós com as pessoas, de nós com o mundo, de nós com os animais, de nós com a natureza, de nós com as circunstâncias que passamos. Eu acho que esse é o grande segredo de uma conexão maior com Deus. Tá? Então, nós buscamos isso aí através dos estudos da Kabbalah. E eu entendo que nós não aproveitamos mais porque nós perdemos oportunidades. Nós não percebemos o movimento do Espírito do Eterno no nosso dia a dia. Então, perdemos assim, bênçãos na nossa vida, né? Porque deixamos de valorizar, de apreciar. Talvez a palavra assim, mais legal para esse tempo é apreciar aquilo que está acontecendo, aquilo que estamos vivendo, aquilo que ganhamos da luz do Eterno. É uma coisa que tem vindo muito forte no meu coração cada vez mais,
a apreciação por tudo que Deus já nos deu. E que tudo que Ele nos deu é muito bom. Então, o estudo da Cabala, ela nos ajuda quando nós estamos assim bem ligados, bem atentos ao nosso dia a dia. Hoje mesmo, aqui, nesse momento, é um momento da luz de Deus, onde de alguma maneira Ele colabora conosco. Então, quando nós estamos juntos, como nós estamos compartilhando a presença de um para com o outro, é porque há um mover do Espírito de Deus e há algo que Ele está fazendo na nossa vida. Ok? Então a Cabala vai fazer isso. E ela vai trazer para dentro da nossa vida um maior poder de apreciação. Porque apreciar as coisas de Deus na nossa vida vai nos conectar direto com a luz. Vai nos conectar com a doação de Deus. E se a gente não aprecia, na verdade nós estamos atraindo a escuridão. A Cabala fala sobre isso, sabe que fala sobre isso. A apreciação gera luz ou escuridão? Gera luz. E a não apreciação, ela gera escuridão. Ou seja lá o que você esteja passando na vida, ou qual circunstância que você foi colocado hoje, essa é a melhor circunstância, esse é o melhor momento para cada um de nós. E a gente não entende isso, sabe? A gente não compreende. E aí a gente reclama, sabe? Se chateia, chora e fala com o eterno que não merece. Mas, na verdade, nós devemos apreciar todas as coisas. Então, a vida tem que ser de apreciação. Apreciar o que Ele deu fisicamente, materialmente, a casa, sabe? A noite de sono. E eu vejo isso que é a mensagem do Siddur. Sabe? Quando você pega o Siddur, e quem estudou o Siddur um pouquinho, e pega que você acorda logo de manhã e começa a falar algumas palavras, na verdade, o que está sendo transmitido é um caráter pessoal de apreciação. Então, da sua maneira, com o teu coração voluntarioso, tu começa a apreciar todas as coisas que estão ao redor. Olhar para a tua casa, olhar para os teus filhos, ver teus filhos crescendo, a educação que está recebendo, o salário que você tem, o emprego que você tem, porque se a gente olhar para trás, a gente vai ver muita coisa dura na vida das pessoas. E tudo que temos é muito bom, ainda que a circunstância não esteja muito a favor da nossa vontade hoje. Tá? Então a Cabala ela vai nos ajudar nisso. Na verdade, a Cabala vai nos ajudar a sair da escuridão, porque como a gente tem uma alma divina ocultada, que é o Aleph que a gente tem falado, como a gente tem essa, como diz, a ressurreição, né, que fala da ressurreição dos últimos finais dos tempos, do Éden, do paraíso que vai vir, como tudo isso está ocultado, porque falar em paraíso, falar em Éden, falar em ressurreição, falar em era de Mashiach, tudo isso está ligado a uma nova consciência, um novo entendimento, uma busca por essa vida que a gente está falando, uma vida de apreciação, uma vida de conexão maior com a luz. Então, tudo isso a Cabala vai nos ajudar. Ok? Uma pausa aí para
alguém falar alguma coisa, que se assim desejar. Não? Bom, então eu dei essa introdução a respeito da questão da Cabala, da importância que nós estamos levando a Cabala nesse tipo de mentalidade, que é uma mentalidade de vida prática. Eu queria falar algumas coisas que, assim, não deveriam ser, mas são normais na nossa vida, né? E que, infelizmente, é por nós, assim, quando nós estamos vivendo os momentos complicados da vida, realmente traz escuridão para nós. Como eu estava falando, né? Se você não aprecia, se você não vive em alegria o momento que você está passando, se você não consegue apreciar como algo que o Eterno está transformando na tua vida, você vai trazer cada vez mais ausência da luz. E muitas coisas acontecem em nossas vidas que nós precisamos estar sempre reagindo, porque reatividade é um normal nosso. Normal nosso é nos deixarmos abater, nos deixarmos ser vencidos e não tomarmos posição em relação daquilo que o Eterno tem para a nossa vida. Então, eu queria falar um pouquinho de um sentimento que acontece muito em nossas vidas, que é um sentimento de impotência. Bom, o que eu quero trazer para cada um de nós? Existem momentos em nossas vidas que os problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade, não é verdade? A gente passa por situações que a gente olha para os problemas e fala assim, os problemas eles estão maior do que minha força, maior do que eu possa agir, né? E isso dá um sentimento de impotência muito grande, né? Lidar com o sentimento de impotência é uma coisa muito importante. Todos nós passamos por isso, né? Eu posso dizer para vocês, eu vivo isso hoje. Um sentimento de impotência. Um sentimento que parece que não tem solução. Parece que você não pode fazer nada, você não tem reação, não tem como. É o beco sem saída. Eu acredito que Moisés passou por isso, quando estava diante do Mar Vermelho. Chegou diante do Mar Vermelho, um monte de pessoas atrás reclamando dele, falando, olha o que está vindo ali, um monte de egípcios para matar a gente. E você nos traz diante do Mar Vermelho. Eu acredito que ele sentiu esse sentimento de impotência. Não tenho condições de fazer nada. E há momentos da nossa vida que esse sentimento vem e vai vir, não adianta. Mas a maneira que nós lidamos com ele é muito importante. Na verdade, tudo que a gente vive a cada dia, a maneira que a gente lida, a maneira como a gente reage, a maneira como a gente abraça a circunstância é que vai fazer a diferença da presença da luz ou do afastamento da luz. É como a gente voltou a falar. Lá na frente a gente falou sobre apreciação, né? Apreciar as coisas boas que nós temos e recebemos é muito fácil, embora muitos não fazem. Muitos não dão valor. O coração é tão duro que as pessoas às vezes têm de tudo e não aprecia, não fala, não elogia, não fala, Eterno, obrigado.
Mas isso aí é mais fácil apreciar, mas apreciar as circunstâncias opostas, onde você entra numa circunstância que há um sentimento de impotência, realmente isso é mais difícil. Então, o sentimento de impotência pode caminhar para dois lados. Um lado completamente negativo, um lado reativo, um lado em que você vai confortar apenas o seu ego, né? Desânimo, tristeza, decepção. Aí vai daí para frente, né? Você pode ter um monte de consequências por causa desse sentimento de impotência. Você pode olhar e falar assim, eu desisto, né? E até mesmo com uma certa, usando a própria Torá, né? Usando a Torá para poder abrigar uma reatividade, né? Usando a Torá como assim? Tá falando, Deus me colocou nessa circunstância, então eu vou ficar, né? Então, essa é uma maneira negativa, porque na verdade, quando nós reagimos de uma maneira de desânimo, tristeza, decepção, fraqueza, isso vai trazer uma acumulação a cada dia de negritude, escuridão na nossa vida. E a gente sabe que onde tem tristeza, aonde tem dor, aonde tem angústia, onde tem decepção, desânimo, a luz do eterno não está ali. Né? O que a gente tem falado? Onde está a luz? Onde está o eterno? No prazer, na alegria. Então, a luz do eterno, ela está onde vai trazer contentamento sobre nossas vidas. Então, a maneira da gente conduzir as coisas é que vai fazer, a maneira de ver é que vai fazer a diferença. Então, se a gente olha dessa maneira negativa, a gente vai trazer consequências ruins para a nossa vida. Mas se a gente olha de uma maneira positiva, como é isso? Né? Olhar de uma maneira positiva é tomar ciência que dentro da nossa vida nós temos uma alma divina que está o tempo todo conectada com a luz de Deus. E ela nos dá condições de mudar qualquer quadro da nossa vida. Estudando física quântica, estudando a Cabala, a gente vai ver que tudo está de acordo com a maneira que a gente olha a situação. E aquela palavra que eu dei no início, você olhar com apreciação, muda o quadro de tudo. Então, o sentimento de impotência na área negativa vai morrer quando você olhar de uma maneira diferente. Quando nós focarmos de uma maneira sobrenatural. Na verdade, isso tudo é sobrenatural. Porque olhar pelo ego, nós vamos trazer para dentro de nós toda a escuridão. E nós não vamos perceber essa bela luz que o Eterno quer trazer para dentro da nossa vida. Porque a circunstância oposta está trazendo algo de muito poderoso para dentro de nossas vidas. Ou seja, quando a gente está num momento de muita escuridão, dali é que vai sair a grande luz. Os cabalistas falam sempre assim, da onde vem a luz? Vem sempre da escuridão. Ela vem para iluminar. Você vai ver os sábios da Cabala falando sobre uma pessoa que
viveu o tempo na luz é muito diferente de uma pessoa que passou por momentos difíceis, viveu na escuridão e saiu daquela vida e encontrou a luz. O amor dela é muito maior, é muito mais perfeito. Ok? Então, a maneira da gente conduzir, a forma de a gente ter atitude, a nossa atitude que vai fazer a diferença. E a Cabala, ela nos ensina justamente isso. Essa é a grande conexão. A Cabala não vai nos ensinar a você ir para um monte, orar e ficar Deus o tempo todo clamando, Deus faz alguma coisa. Foi exatamente quando Moisés olhou aquela circunstância ali, uma circunstância muito complicada, sentimento de impotência. Quando ele olhou, ele falou, o Eterno, né, diz a Torá, o Eterno falando com ele, e fala, levanta, vai adiante, levanta o seu cajado. Alguns sábios dizem que o mar só se abriu quando o primeiro israelense, o israelita, pisou no mar e entrou. Ele pisou e saiu entrando. Ou seja, a atitude que nós temos é que vai fazer mudar o nosso sentimento de impotência. Ok? Um sentimento de impotência com a luz, ele é muito diferente. Porque nós sabemos que algo vai acontecer. Seja lá na frente ou aqui dentro de nós. Ok? Minutos para vocês aí. Não, Jairo, só comentar assim que você acabou de falar, eu, além de me identificar, falou muito comigo. Eu senti assim que foi o Eterno mesmo que falou comigo através das suas palavras, porque às vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente acha que nunca vai se resolver, né? Entendeu? Então, assim, você acabou de dizer, abriu meus olhos para poder ver tudo de uma maneira diferente, para poder buscar a luz, entendeu? Ok. Entendeu? Para poder me identificar, poder... Hoje eu tô que nem o Rabino Ariel no domingo aqui. para poder buscar mais a presença do Eterno na minha vida. Muito obrigada, foi muito importante. Mais alguém? Bom, essa atitude que nós passamos a ter, ela na verdade, é uma atitude de mudança de consciência. E ela vai nos conduzir a uma plena confiança na luz. Então, uma coisa é você se sentir impotente e sentir tristeza, depressão, angústia, dor e se sentir fraquejado, abatido. Outra coisa é você mudar a tua maneira de ver e mudar a tua consciência e saber que dentro de nós tem uma alma divina. E essa alma divina, ela está o tempo todo conectando com a luz de Deus. E que essa alma divina, conectada com a luz de Deus, vai nos trazer confiança. Né? E essa confiança, o que ela vai fazer? Nos impulsionar a alternativas. Ou seja, um homem ou uma mulher de Deus não pode se deixar vencidos. Um homem ou uma mulher de Deus não pode se deixar abatido pelo seu ego. Porque o ego quer que uma pessoa chegue perto de você e fale, é assim mesmo, as coisas são assim, tadinho. Não. Um homem ou uma mulher de Deus tem que saber que há uma alma divina, há uma conexão, se está acontecendo alguma coisa, você naturalmente está aprendendo algo
E ali você tem uma confiança, vem uma confiança da luz do eterno tão grande que você busca alternativas. Você vai batendo na porta e com certeza vai encontrar uma solução, uma mudança muito grande para as nossas vidas. A gente vai ver que tem até um amigo meu que ele costumava falar assim, ele não era nem religioso, ele falava, todos os dias passarão. E se a gente ficar calmo, e se a gente tiver a paz do eterno dentro de nós, uma confiança plena, a gente vai saber e a gente vai ver que aquele dia vai passar, que aquele momento vai passar, aquela circunstância vai passar. E se você prestar atenção, você vai ver a condução do eterno, você vai ver as coisas mudando paulatinamente, porque necessário é a mudança paulatina, né? Porque a mudança paulatina vai trazendo transformação paulatina na nossa vida. Ninguém se transforma da noite para o dia. As transformações, elas são paulatinas. Nós temos que ver muitas coisas, nós temos que nos deparar com muitas circunstâncias para poder mudar o nosso interior, que não é muito fácil. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, vamos avançar. Vou falar sobre mais um sentimento. Estou falando sobre cabala prática, tá? Algo de sentimento. Bom, é um sentimento que eu acho que todo mundo tem. Apareceu, Varão? Apareceu? Shalom para todos. O curso terminou mais cedo hoje um pouco, aí eu cheguei, vamos lá. Tá bom. Então, o sentimento que eu quero, assim, trazer para vocês, que permeia muito a vida de todos, e eu acho que todo mundo tem isso, só que muitas pessoas, muitos de nós, não assumimos, né? E não é anormal. Tudo que a gente está falando hoje não é você ter isso, é normal. Só que nós estamos aprendendo a lidar com a cabala, com a nossa vida. Nós não nos conhecemos. Quando a Torá fala que quem conhece cada um de nós é o próprio Eterno, é porque nós não sabemos como nós agimos, como nós sentimos, nós não sabemos as nossas reações, e o profundo do nosso interior nós não conhecemos. E muitas vezes não percebemos. Então, há um sentimento que é o chamado sentimento de medo, que permeia a vida de todo mundo, desde bebê, desde que nascemos. Esse sentimento, ele atrapalha muito a vida espiritual nossa. E a gente vê que algumas pessoas pioram esse sentimento devido até mesmo o relacionamento entre pai e filhos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com até o nosso modo de lidar com nossos filhos. A maneira que a gente tem que conduzir os nossos filhos tem que ser muito sem medo. Porque o medo já é algo que permeia o mundo de Malhut. O mundo de Malhut é um mundo de muito pouca luz. Né? Então ele tem muito pouca luz. Eu vi uma comparação assim, muito legal de um rabino falando: tu enche um copo de leite e imagine você enchendo um copo de leite e aquele copo de leite é a luz de Deus
A luz do eterno é o leite e o recipiente somos nós. E quando o recipiente mesmo, na origem, rejeitou a luz, aquele leite saiu. Mas quando a gente tira o leite todo, sempre sobra uma rebarba, lá no finalzinho, né? E aí ele fala que aquilo ali é o mundo do 1%. É o pouco da luz de Deus que está no mundo de Malhut. Ou seja, o mundo de Malhut, ele tem, por natureza, ter pouca luz. E a pouca luminosidade traz algo chamado um sentimento de medo nas nossas vidas. Porque o que traz confiança é a presença de luz. A ausência traz medo. Então, o medo, na verdade, é uma das maiores enfermidades da alma que existe. Ele já existe por si próprio, mas muitas vezes o medo ele vem trazer sobre uma educação familiar, né? A pessoa que educa seus filhos, ela muitas vezes a maneira de que ela recebeu dos pais, que o pai recebeu do avô, como a gente tem falado, nós somos muito influenciados por causa de cultura, por causa de tradição, por causa de religião, por causa dos pais, por causa do trabalho. Nós somos muito influenciados e acabamos passando para os nossos filhos de uma maneira inadequada. E isso vem trazer enfermidade espiritual que traz problemas de desconexão com a luz do eterno. Então, o medo, ele traz muito problema de reatividade. Tá? Uma pessoa assim, que não busca espiritualidade, pessoa que está assim, sem interesse nenhum por nenhum tipo de religião, por ler Torá, ou por ler o Novo Testamento, ou por buscar a luz de Deus, o normal é que ela tenha muito medo. Eu estava aqui até conversando com a Silvia aqui. Eu estou com uma vizinha aqui que até para botar um basculhante que olhe para a casa dela em diagonal a 90 graus para o lado esquerdo, ela está com medo. Ela sente medo. Vão olhar para minha casa. Vão tirar minha liberdade. Então, assim, as pessoas que estão sem a busca da luz, o natural é que tenham muito medo. Ok? Por quê? Porque o medo ele tem a sua origem com a desconexão com a luz. Se a gente se desconecta da luz, o natural é ter medo. Ok? Então, toda vez que você tiver medo, você... Assim, quando a gente está estudando a Cabala, a gente vai começar a pensar, opa, tem uma desconexão desse lado. Tá? Então, medo, escuridão e caos é a mesma coisa. Então, a pessoa, quando começa a ter medo disso, medo daquilo, preocupação com isso, estou com medo da minha aposentadoria, estou com medo disso, estou com medo daquilo, é uma falta de conexão com a luz. Bom, só que, por outro lado, é normal ter medo. É normal. Por que é normal? Porque nós estamos no mundo de Malhut. Mas aquele medo que é alimentado pelo nosso ego é esse que precisa ser tratado. Ok? Ninguém vai parar de ter medo de uma hora para outra. Todos nós temos receio de algumas coisas. Nós passamos por circunstâncias. E temos medo, porque nós estamos desconectados. Nós estamos no mundo da rebarba do leite. Nós estamos com 10% da luz do eterno. É por isso que nós precisamos fazer o processo inverso. Nós temos que caminhar em direção à luz.
Porque quanto mais a gente caminha em direção à luz, nós vamos nos desvencilhando de tudo aquilo que é doença da alma egóica. Ok? Então, a área da vida onde há medo, e medo grande, se a gente perceber que há uma área da nossa vida que nós temos medo, essa precisa ser trabalhada. Porque essa está desconectada. Então, o que a gente está falando? Nós estamos falando de Kabbalah prática. Nós não estamos falando de conexão através de coisas sobrenaturais. Nós estamos falando de coisas diárias. Como a gente vai sair da escuridão e entrar no caminho da luz? Então, nós precisamos começar a observar primeiro as áreas que nós estamos alimentando o medo. Sabe? Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você alimentar. É dar corda para o medo. Sabe? E aí, como é que vem as pessoas que têm síndrome de pânico? É a alimentação do medo. A ausência da luz. Alimentação do medo, a ausência da luz. O que a gente falou no início? A apreciação traz bênçãos, que traz luz, que traz conexão. A desapreciação das circunstâncias e cada vez mais escuridão e traz coisas piores. Por isso as pessoas vão chegando ao ponto de ter síndrome de pânico. Né? Ok? Jário. Diga. Então, tem uma questão sobre a síndrome de pânico, que é como é que funciona o episódio, por exemplo, de pânico? Ligando do ponto de vista cabalístico. Né? Episódio do ponto de vista cabalístico, como é que funciona uma crise de pânico? Por exemplo, você está ligado a uma fonte de prazer impura. Entendeu? Você tem que estar ligado a essa fonte. E essa fonte ela vai alimentar você. A partir do momento que você se desliga dessa fonte de prazer impura, o teu organismo, a tua mente, isso é um processo racional, né? Existe explicação sobre isso. A tua mente, ela está acostumada com aquela fonte de prazer. Então, ela começa a tocar um alarme porque ela quer que você se conecte com aquela fonte de prazer impura. E a maneira que ela consegue fazer isso é disparando a crise de pânico. Então, é uma situação totalmente cotidiana, corriqueira que você tem, né? Mas como a tua mente, né, o teu ego, ele quer aquela fonte de prazer impura, ele transforma aquilo num rebuliço para que você se conecte. Se conecte com a luz, a falsa luz lá, a impureza, né? Que Sim. Ela vai trazer para você o prazer, mas é um prazer impuro, que é um Sim. prazer que vicia. Aquilo que a gente estava falando, né? Quando o prazer é egóico, é aquela luz que pode se dizer inferior, né? Não sei se pode se dizer inferior, é tão difícil dizer sobre isso, mas existe muitas armadilhas dentro da nossa vida. Por isso que é muito importante a questão da conexão com a luz verdadeira. E a conexão com a luz verdadeira, ela não pode ser egóica. Porque quando... filme, você lembra aquele filme que você me passou? Chama Quem Somos Nós? Sobre quem? O Quem Somos Nós? Um filme que você me passou há um tempo atrás? Quem somos nós? Sim, lembro. Então, esse filme, ele dá uma entrada sobre isso. Eu me interessei, né? Achei bem interessante, né? Aquele episódio de pânico que aquela personagem muda tem. Que aí ela fica nervosa, assim, com o remédio. E aí eu fui pesquisando um pouco mais. E aí, procurando entender do ponto de vista cabalista, você vê que é uma conexão que a mente cria com a impureza e que provoca aquilo. Eu achei bem interessante esse filme e ele me incentivou a pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Legal. Isso são áreas muito profundas que a gente
a gente está entrando em áreas assim que muito desconhecidas, né? Muita coisa que a gente está falando aqui é algo assim que a gente precisa se aprofundar, né? Nós estamos dentro da margem da praia, né? Nós estamos iniciando e tem muita coisa profunda para a gente descobrir, sim. Tá? Então, voltando, né? Da importância de a gente descobrir a área da nossa vida que a gente está alimentando esse medo. Então, isso aí é pessoal, é individual, né? Cada um alimenta uma área da nossa vida que traz medo. Isso pode piorar ou pode se manter, dependendo de como a gente lida com a circunstância. Mas para nós que estamos buscando um estudo mais profundo, nós precisamos observar essa área e compreender que não é algo normal, que precisa ter uma nova consciência e fazer uma conexão com a luz. Ok? O medo, ele impede o cumprimento do propósito divino na vida das pessoas. Quando eu falo propósito divino, né, quando a gente estava vagando pelas outras religiões, o propósito divino é você ser isso, ser grande, você ser um líder, você ser um rabino, ou você se converter ao judaísmo. Mas o propósito divino não é esse. O propósito divino é conexão com a luz. É voltar ao mundo de Biná, ao mundo que é o Jardim do Éden, que é a conexão plena com a luz, onde a luz é recebida e ela é recebida não de uma maneira egóica, mas de uma maneira em que você possa aprender a compartilhar. Ok? Então, como a gente está falando, o medo ele vai impedir o propósito eterno. Aí, para quem acredita em reencarnação, né, vai voltar no ponto que parou para poder trabalhar aquela área. Né? Porque o medo está impedindo o propósito, porque o medo é a escuridão. Ok? Fala. Às vezes a gente se pergunta, né? Quando o medo é algo que é da tua defesa, que é natural, né? Quando é um medo que é algo egóico, né? E a gente deve sempre perguntar, por que eu estou sentindo medo? Se a resposta tiver base, tiver um apoio, né? Eu acredito que é natural. Aquele medo vai te ajudar. Agora, se é um medo que você pergunta por que eu estou sentindo esse medo, e você vê que é falta de confiança em Deus, que é algo que não tem nem lógica, por que você está sentindo aquele medo, então é o medo que você tem que rejeitar. Eu gosto muito assim, quando me vem assim, um medo que eu percebo, que medo é esse? Não é para eu ter isso. Eu gosto de citar os salmos, né? Aquele que confia no Senhor, né? Como um monte de Sião, que não se abalam. Porque às vezes a gente sofre ataques, né, na nossa mente para a gente ter medo. E a gente vê que o medo não tem base. Você está com medo de por exemplo, você está andando na rua, está com medo de tudo. Pô, não tem base. Por que você está sentindo esse medo? Está tudo, né, tranquilo, você está andando normalmente, não está... Às vezes isso acontece, né? Até porque a gente é muito bombardeado, né, pelas circunstâncias, pelo que acontece com os outros. Então, a gente focar em Deus, eu acredito que aí a gente vence. Legal. Eu vou fazer uma citação que eu li hoje no livro, né, para fechar esse estudo. Aí ele diz assim: o Zohar nos ensina que todos nós nascemos com um escudo protetor de luz.
se chama Tselem Elohim, que circunda nossos corpos. Quando nos voltamos para a espiritualidade, o escudo se torna forte e saudável, tornando-nos protegidos e nos sentindo confiante na luz. Ou seja, o que eu compreendi de tudo isso? Nós nascemos com esse escudo protetor, né? Alguns espiritualistas falam de áurea, né? Então, nós temos isso por natureza. É uma luz circundante que existe. A Cabala fala sobre essa luz circundante que está em nós. E quando nós buscamos a espiritualidade, a conexão com a luz, isso vai fortalecer a nossa confiança. Quando a gente está buscando muito, a gente percebe que a gente não tem muito medo, não. Sabe? A gente é mais ousado. A gente enfrenta as circunstâncias da vida de uma maneira diferente. A gente vê que Deus está conosco, a luz está conosco. Então, eu acho que essa citação aí desse livro eu achei muito, muito pertinente, porque quanto mais você alimenta essa luz circundante na sua vida, mais confiante, mais se sente um sentimento de proteção você está. E o medo vai sendo abatido. Então, se a gente, cada vez mais que a gente está com a luz circundante enfraquecida, quando a gente está buscando pouco, quando a gente está desconectado, aí a gente vai cair na natureza de todo ser humano, mundo de Malhut, mundo de pouca luz, né? E aí a gente começa a sentir dificuldades, porque as pessoas que não estão buscando espiritualidade, elas vão sentir o medo e vão alimentar só o medo e vão trazer para dentro dela cada vez mais essa questão dessa enfermidade. Mas quando a gente está buscando ou pouco ou muito, pelo menos buscando pouco, nós vamos perceber que há um caminho melhor. Há um caminho melhor. O caminho melhor é a busca dessa espiritualidade. Da maneira que você vai buscar, eu não sei. Da maneira que você escolher, da maneira que você entender, né? Porque a Cabala ela não vai falar que essa é a tal maneira. Ela não vai dizer para você, olha, faça Shaharit Arvit Minha, passa 3 horas orando, ou cante louvores o dia todo, ou estude a Torá de cima para baixo, ou medite na língua hebraica, ou leia o Zohar, ou estude com os cabalistas. Ela não vai falar isso. A Cabala ela vai falar, busque a luz. A maneira que você vai encontrar essa luz, ela vai fortalecer essa luz circundante dentro de nós, que está em volta de nós, e que vai tirar muito esse medo. Então, isso por quê? Porque a luz dissipa escuridão. E medo é escuridão. Ok? Foi isso que eu entendi. Deixo para vocês aí falarem o tempo que quiserem e a gente já pode finalizar se todos assim desejarem. Até a meditação, né, Rando? Lembrei. Queremos fazer meditação hoje? Então, deixo para vocês que quiserem falar alguma coisa. Quem quer falar? Ninguém? Deixa eu ver quem que está aqui na... Maurinei, Paula, Wilson. Paula está me ouvindo bem? Deve estar, não saiu daqui? Ok, vou tirar aqui dar um stop.